Oi, quinto ano, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem animados para a aula de hoje, que conforme o roteiro diz, é de geografia. Primeiro eu quero dizer uma coisa, eu fiquei muito feliz com o retorno que eu tive da aula de ontem, de ciências, tá? Algumas crianças me mandaram mensagens falando o quanto gostou do conteúdo, o quanto aprendeu. Tá? Então isso para tia Fernanda é muito importante, porque aí eu tô tendo um feedback, um retorno de vocês sobre o que eu estou falando e se de fato vocês têm aprendido os conteúdos dessas aulas virtuais. Certinho, meninos? Então, olha só, nossa aula de geografia, nós vamos continuar estudando a urbanização. Dentro de urbanização hoje, páginas 61 e 62 do manual, nós temos o crescimento e a expansão das cidades. Nós vamos falar especificamente de São Paulo. Contudo, se vocês fizerem uma pesquisa no Google, por exemplo, das capitais, que são as cidades mais importantes do Brasil, vocês vão ver um antes e um depois nas imagens. O antes de quando a cidade foi fundada e o depois de fotos atuais. Então vocês vão ver quanto essa cidade mudou. Por que ela mudou? Porque ela cresceu, ela se expandiu. A população aumenta. E se a população aumenta, a cidade também cresce. Ela é obrigada a crescer, porque se está crescendo a população, a cidade também vai crescer, certo? Sobre São Paulo, é importante nós relembrarmos que ela é uma cidade com múltiplas funções. Conforme o estudo da última aula, vocês viram que a cidade pode ser turística, pode ser comercial, pode ser histórica, pode ser religiosa, certo? Só que São Paulo ocupa várias posições dessa, então ela é uma cidade que tem múltiplas funções. São Paulo pode ser considerada uma cidade industrial pela quantidade de indústria que tem. São Paulo é uma cidade comercial pelo grande centro comercial que ela tem. São Paulo pode ser considerada uma cidade histórica, afinal ela foi fundada há mais de 460 anos. São Paulo pode ser considerada uma cidade turística, muitas pessoas visitam São Paulo, querem conhecer São Paulo para saber qual é essa cidade onde vivem milhões de pessoas. Afinal, São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil e ela é uma das mais populosas do mundo, conforme a tia Fernanda já falou com vocês. Certo, meninos? Observem aqui na página 61 os 3 mapas que tem referente à cidade de São Paulo. Nós temos em 1905, em 1962 e em 2015. Se nós fizermos uma comparação dessa mancha vermelha que tem aí, aliás, eu acho que é uma mancha vermelha que está no de vocês, porque o meu é preto e branco. Mas se vocês observarem, isso quer dizer a população. E essa população, ela foi crescendo. Se ela foi crescendo, a cidade cresceu também. Certo, meninos? Uma coisa muito importante para relembrar. Embaixo do mapa de 2015, tem lá dados fornecidos pelo IBGE. Conforme já conversamos e que vocês sabem, IBGE significa o que mesmo? Repitam aí em voz alta que eu tenho certeza que todos vocês sabem, certo? Então, olha só, vamos virar a página aqui. Nós temos a questão 11 lá na página 62. A questão 11 quer saber o seguinte, o que aconteceu com o limite do mapa em relação a 1905 e a 2015, que é o último mapa que tem lá. Se vocês observarem, essa linha representa o limite do município, certo, meninos? Essa linha do município está nos 3 mapas. E aí o que acontece? Esse limite desse município simplesmente quase desapareceu com a expansão da cidade. Podem observar que vocês vão entender o que a tia Fernanda está falando. Tem o limite lá e com o passar dos anos, esse limite quase desapareceu. Por quê? Porque a cidade se expandiu. Então, baseado nisso que eu estou falando para vocês, vocês vão formular a resposta de vocês, certo? Tá dizendo embaixo o seguinte, o processo da expansão da cidade de São Paulo resultou em uma mancha urbana que foi crescendo. Tia Fernanda, o que é essa mancha urbana? Meus amores, essa mancha urbana nada mais é que a área ocupada pela população de São Paulo. Então, se vocês observarem os mapas anteriormente na página 61, essa mancha vermelha cresceu, ou seja, a população cresceu.
certo, meninos? Lá na número 12 tá dizendo o seguinte: discuta com os colegas o que significa a expressão mancha urbana. É o que a tia Fernanda acabou de falar, tá? É toda a área ocupada pela população da cidade, certo, meninos? Lá na questão número 13 diz o seguinte: como está ocorrendo o crescimento apresentado nas imagens, de forma planejada ou não planejada? Se nós observarmos São Paulo, vocês vão ver que ela está crescendo de forma não planejada. Por quê? Porque São Paulo é uma cidade que cresceu, ela foi criada espontaneamente, além de ter sido criada espontaneamente, o seu crescimento também foi acontecendo de forma espontânea. Então, esse crescimento não é planejado, certo, meninos? Que mais? De acordo com o que você respondeu na atividade 11, sobre ela ser planejada ou não planejada, assinale a forma como se deu o crescimento da cidade de São Paulo. Tá perguntando aí se ela é linear, planejada, radial. Ela não é planejada, como eu disse para vocês. Ela não é linear também, porque nós vimos anteriormente que para uma cidade ser linear, ela tem que crescer em volta de uma rodovia, de uma ferrovia, de um rio, e isso não aconteceu com a cidade de São Paulo, certo? Então ela é uma cidade radial, que mesmo que é uma cidade que o seu crescimento se deu de forma radial. Meninos, tem o centro da cidade e ele foi crescendo. Forma radial são raios que foram aparecendo do centro para fora da cidade, certo, meninos? Então aqui nós vamos terminar o nosso conteúdo de hoje. Lá no manual, no roteiro tá dizendo página 61 e 62. O texto termina aqui no pedacinho na página 63 lá em cima. Mas eu vou ler esse trecho para vocês na próxima aula de geografia, porque aí nós vamos dar continuidade nesse estudo por meio da página 63 em diante, certinho? Então eu vou esperar a foto das atividades de vocês. Qualquer dúvida, mesmo que eu tenha explicado, podem me mandar áudio ou as perguntas escritas, que a tia Fernanda vai respondendo à medida que ela puder, tá bom? Beijo grande, até amanhã, fiquem com Deus.